Olá, queridos amigos e amigas do Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho. É com muito prazer, com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para que possamos juntos estudar e aprender um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e um pouco mais também sobre a doutrina espírita. Então, que o nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós e que nós possamos sentir todo o abraço fraternal dessa equipe espiritual, que mesmo à distância, mesmo de uma forma virtual, está nos amparando, está nos sustentando. E hoje nós vamos falar um pouco sobre sentimentos, vamos falar um pouco sobre o que nós devemos fazer, qual deve ser a nossa reação nas situações mais adversas, aquelas situações mais nervosas, né? Nós, seres humanos, nós levamos uma vida meio complicada, né, gente? A nossa vida, ela é regada de diversos tipos de sentimentos que são inerentes da nossa natureza humana e também são próprios da personalidade de cada um. E todos esses sentimentos, eles têm uma importância muito grande na vida de qualquer um de nós. Porque são esses sentimentos que vão levar o indivíduo a ter atitudes, a tomar decisões, a ter pensamentos, sentimentos, que tanto podem ser benéficos, como também podem ser desastrosos na sua vida. E essas mesmas atitudes, essas mesmas decisões, esses pensamentos, em algum momento, também vão se refletir diretamente em outras pessoas, que são aqueles que convivem com a gente. Então, saber lidar com os sentimentos que a vida nos apresenta é de fundamental importância ao longo da nossa existência. E falando em sentimento, né, desde os primórdios da história da humanidade, em função de uma dificuldade de convivência harmoniosa com seus semelhantes, o ser humano ele não conseguiu conter o surgimento de diversos sentimentos mesquinhos e inferiores. E esses sentimentos eles foram se impregnando na formação milenar da personalidade humana, chegando até os nossos dias atuais, onde a gente percebe que parece que as adversidades, as agressões, elas não têm limites, elas não têm fim, né? E esses sentimentos, né, que a gente se refere são aqueles bem conhecidos, né? É o orgulho, é o ódio, a mágoa, o ressentimento, a traição. E tem um deles que é assim, um dos piores, que está lá no topo da lista, que é a vingança. A vingança, ela nos faz acreditar que aquela pessoa que sofreu uma ofensa, uma agressão, que sofreu um mal qualquer, que ela tem o direito de buscar a reparação desse mal. Até aí, tudo certo, realmente tem o direito. Mas a vingança nos faz acreditar que ela tem o direito de buscar a reparação desse mal usando de quaisquer meios contra quem praticou esse mal. Isso é o que a gente chama de vingança, que quase sempre é confundida com justiça. Mas são coisas muito diferentes, né? Mas será que a vingança é mesmo a melhor alternativa nessas situações? E qual seria a recomendação de Jesus com relação a isso? Sim, porque se nós nos dizemos cristãos, nós precisamos saber o que é que Jesus orienta, qual é a orientação dele numa situação dessas. Então, diante daquele que nos prejudicou, qual deve ser a nossa reação? Qual a reação mais adequada de acordo com os ensinamentos cristãos? O Evangelho, segundo o Espiritismo, trata desse assunto no capítulo 12, que tem o título Amai os vossos inimigos.
E mais especificamente, nos itens 7 e 8, Jesus nos dá algumas orientações sobre isso, com uma frase que é bem conhecida de todos nós, que é quando ele diz mais ou menos assim, não exatamente com essas palavras, mas Jesus diz mais ou menos assim: olha, vocês estão ouvindo o que está sendo dito por aí. Olho por olho, dente por dente. Porém, eu vos digo, não resistais ao mal. Mas, se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra face. Puxa vida, Jesus! Mas oferecer a outra face? Como assim? Tem alguns ensinamentos de Jesus que soam meio estranho nos nossos ouvidos, não é? Então quer dizer que aquele que já recebeu um golpe no seu rosto, aquele que já recebeu um insulto, ele deve aceitar com naturalidade um novo insulto, uma nova agressão? É por isso que é muito importante que a gente estude as palavras de Jesus com profundidade, para a gente poder entender exatamente o que ele está querendo ensinar usando determinadas palavras e determinadas expressões. Jesus ele sempre se aproveitou das circunstâncias da vida social para tirar lições que pudessem chegar aos ouvidos daquele que o acompanhava. E é evidente que nesse ensinamento, assim como em todos os outros que ele passou, existe aí um fundo exclusivamente moral. Qual é a essência desse ensinamento? E Allan Kardec ele faz uma análise disso no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos diz que aquela pessoa que for agredida, aquela pessoa que se sentir lesada nos seus direitos materiais, nos seus direitos morais, ela não deve revidar. Ela não deve pensar em dar o troco ou se vingar. Jesus, ele sugeriu ali uma atitude pacífica. E em momento nenhum, ele proibiu o direito de defesa a quem se sinta ofendido, agredido, perseguido. Isso seria um despropósito. Se fosse assim, esse que foi agredido, ele teria um comportamento masoquista. Ele iria permitir continuar sofrendo agressões, ofensas. O princípio de autodefesa, além de ser um direito, é um recurso sustentado pelo instinto natural de conservação. É através desse recurso da autodefesa que o ser humano continua cuidando, da sua integridade moral, da sua integridade física, se prevenindo contra qualquer tipo de agressão. Por outro lado, essa autodefesa não dá motivo do agredido impor ao agressor o mesmo prejuízo. Não dá permissão para esse agredido violar os direitos do outro e querer fazer justiça com as próprias mãos. Só que, infelizmente, muitos de nós, mas muitos de nós mesmos, ainda temos o pensamento daqueles homens de 3.000 e tantos anos atrás, do tempo de Moisés, onde a lei era olho por olho, dente por dente. São aqueles que se deixam levar pelo seu orgulho, por um personalismo exagerado, que ainda tem muito preconceito no seu coração e que acham que levar desaforo para casa é uma desonra, é uma covardia. São aqueles que acreditam que aceitar essa sugestão do Evangelho seria demonstrar fraqueza. E tem muita dificuldade para entender que muito melhor do que revidar um insulto é suportar esse insulto. E isso acontece, inclusive, para piorar um pouquinho, entre aqueles que dizem ser discípulos de Jesus, entre aqueles que dizem que amam Jesus, mas que têm uma dificuldade enorme de aceitar essa postura moral.
ainda tem guardado no seu coração aquele velho conceito ultrapassado do ponto de honra, que é fruto de um egoísmo exagerado e é fruto também da falta de estudo, da falta de conhecimento das lições de Jesus. Quando nós conseguimos suportar o insulto, a injustiça ou a perseguição sem o desejo de revidar ou de se vingar, nós vamos estar fortalecendo o nosso coração com o exercício da humildade. Nós vamos ter uma visão mais pacífica dessas situações adversas que muitas vezes a gente não consegue mudar. E nessa atitude aparentemente passiva de não revidar, existe a essência da caridade e também uma enorme coragem moral. Do ponto de vista espiritual, não revidar já é uma defesa. A vingança, ela alimenta o ódio e nos coloca num ponto de igualdade ao agressor, nos prendendo a esse agressor. Com a vingança, nós vamos estar nos igualando a esse agressor, tendo o mesmo comportamento que nós estamos criticando nele. E além disso, nós ainda vamos arrastar esse conflito, essa desavença por muito tempo, nesta vida e muito provavelmente nas próximas existências. E vamos contribuir assim para que se estabeleça aí um processo de obsessão recíproca. É o primeiro caminho para as obsessões. Com esse ensinamento, Jesus, ele não proibiu a defesa, mas ele condenou a vingança. Nesse contexto, oferecer a outra face significa não retribuir o mal com o próprio mal. Significa que é preferível você ser ofendido, injustiçado, perseguido, do que ser a causa do sofrimento de alguém. Seja esse alguém quem for, mesmo que seja aquele seu desafeto, aquele seu inimigo. A lição aí é para aprender a resistir ao mal, fazendo um esforço para combater a violência, mas de uma forma pacífica. Não revidando da mesma maneira, não acolhendo o mal em si mesmo. E isso exige coragem. Coragem para colocar os valores espirituais acima dos valores materiais e suportar o insulto ao invés de revidar. Aqueles que conseguem enxergar a imortalidade do espírito, na sua trajetória evolutiva, pelas reencarnações sucessivas, os que têm essa visão, têm melhores condições de entender esses preceitos de Jesus. Por quê? Porque eles conhecem quais são as consequências da vingança, do revide, que vão fazer com que o mal perpetue entre os homens, em qualquer lugar do universo. Jesus foi o maior exemplo dessa coragem de não revidar. Ele deu esses exemplos não só naqueles dias em que ele foi preso e depois quando ele foi crucificado, mas durante todo o período em que ele esteve fisicamente aqui entre nós. E para um entendimento assim mais completo, esse ensinamento, se alguém vos ferir na face direita, ofereça também a outra, isso não pode ser levado simplesmente ao pé da letra. Porque senão, isso seria deixar a repressão de lado. Isso seria abrir um campo livre para aqueles que se satisfazem com o mal em prejuízo dos que desejam o bem. Não é isso que essa lição quer nos ensinar. O mal, ele deve ser combatido. E quem prejudica o outro deve receber a pena correspondente à sua atitude. Essa pena pode acontecer através de um confinamento em locais de ajuda, de estudo, de trabalho, sempre tendo a finalidade de reeducar o agressor. E o próprio instinto de conservação, o instinto de sobrevivência,
conduz o ser humano a se defender das agressões. Então, não existe nada de errado em tentar se defender nesse direito de defesa. Mas oferecer a outra face significa não revidar. Significa não exaltar a ofensa. Oferecer a outra face é diminuir a importância dessa ofensa, aceitando essa situação com resignação, dentro dos preceitos cristãos. Até porque nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. E nós sempre colhemos aquilo que foi semeado em algum momento. Então, essa situação, ela pode estar servindo até mesmo como um sinal de alerta para nós. Tudo tem que ser observado com muita atenção, porque a lei de causa e efeito, ela atua constantemente. A lei da evolução, associada à lei de ação e reação, mostra para a gente que é preferível você ser ferido do que ferir, ser ofendido do que ofender, ser enganado do que enganar. É preferível sofrer uma injustiça do que ser injusto, porque isso é uma preparação para um futuro melhor. Um futuro onde não vai haver débitos, mas vai haver muitos méritos e uma tranquilidade, uma paz interior. E para isso, a fé na vida futura, a fé na justiça de Deus, é a única que pode nos assegurar a força para suportar com paciência, com resignação, todos esses atentados contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Essa justiça de Deus, ela jamais deixa o mal impune. E é a essa justiça que nós devemos nos apegar, e não à vingança. Quanto mais nós elevarmos os nossos olhos para o futuro, quanto mais nós elevarmos a nossa vibração acima do material, menos nós seremos atingidos pelas coisas da terra. Essa confiança na providência divina, essa confiança na justiça de Deus, é que faz com que esses acontecimentos e situações desagradáveis sejam entendidos como obstáculos a serem vencidos. São oportunidades que nos aparecem para que a gente coloque em prática os ensinamentos de Jesus. Então, que essas oportunidades possam nos trazer sentimentos doces e suaves, de humildade, de resignação, de libertação das nossas imperfeições e deixar o desespero e a revolta de lado. E assim nós vamos nos sentir muito mais próximos de Deus, vamos estar muito mais próximos da nossa paz e da felicidade, essa felicidade que a gente tanto busca, que a gente tanto corre atrás. Assim, nós vamos nos capacitando para perdoar os desequilíbrios daqueles que nos ofendem, né? Chegando ao ponto até de não se sentir ofendido. Imaginem como vai ser bacana o dia que nós vamos poder fazer uma prece em favor desse que nos ofendeu, para que ele possa reencontrar o seu equilíbrio. Esse dia vai ser maravilhoso. E assim, gente, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo para que a gente possa compreender perfeitamente todos esses ensinamentos de Jesus de um dia para o outro. Mas existem alguns passos, algumas coisas bem fáceis da gente fazer, principalmente nesses momentos de maior tensão, e que podem ser as etapas iniciais para a gente chegar lá. Então, começando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar. Naqueles momentos de turbulência, naqueles momentos de raiva, quando você está nervoso, que parece que você quer arrebentar com tudo, simplesmente pare. Pare. Não faça nada, não fale nada. Uma vez que você parou,
é hora de refletir. Procure pensar nessa situação de uma forma mais calma, sem pressa, buscando uma solução ideal e lembrando sempre que as atitudes precipitadas vão afetar a nós mesmos e também aqueles que estão convivendo com a gente. Uma vez que você parou e refletiu, agora sim é a hora de agir. Somente podemos tomar atitudes depois de refletir sobre a situação, porque as atitudes impensadas, precipitadas, na maioria das vezes, elas não dão certo. E depois que parou, refletiu e tomou atitude, aí chegou a hora de evoluir, de aprender. Né? Porque nós precisamos enxergar essa situação como uma forma de aprendizado. A meta de todos nós é aprender com os nossos erros, com os nossos acertos. Esse é o ciclo da evolução. Então, nós podemos e devemos ser mais sábios e mais inteligentes para entender qual deve ser a nossa reação diante de uma agressão. E nós temos material mais do que suficiente para estudar e para compreender como estruturar a nossa intimidade. Em vez de a gente ficar semeando o ódio, o rancor, vamos plantar um pouquinho de amor, vamos praticar a tolerância, a compreensão e, sobretudo, o perdão. Isso vai nos prevenir de muitos problemas de saúde física, de saúde mental e de saúde espiritual. Isso é uma realidade. Até a ciência tradicional, até a medicina, já estão entendendo, já estão aceitando que muitas doenças que se manifestam, elas têm origem na falta do perdão e quando nós acumulamos esses sentimentos negativos. E tudo isso vai tornando o nosso fardo cada vez mais pesado. E cá entre nós, gente, o peso que nós temos nas costas, ele já é bem grande, não é? Para que nós vamos aumentar ainda mais esse peso? Nós precisamos cortar essa sintonia negativa que foi estabelecida com os nossos desafetos, que a gente costuma chamar de inimigos. Orar pelos que nos fazem mal, conforme a orientação de Jesus, é uma das formas de fazer bem para eles. Significa interromper qualquer ligação negativa. Não é à toa que Jesus nos orienta a orar por aqueles que nos difamam. Ele falou, está registrado lá no Evangelho de Lucas. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos difamam. A vibração positiva da prece em favor daqueles que nos querem mal atua no psiquismo desse nosso desafeto e contribui para que ele saia dessa situação. Influencia o seu inconsciente de uma forma favorável ao nosso respeito. E é assim que nós seremos vitoriosos. Porque vitorioso é somente aquele que consegue vencer a si mesmo interiormente, mesmo que ele já tenha sido vencido exteriormente. No capítulo 12 também do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Jules Olivier, que foi um colaborador de Kardec na codificação da doutrina espírita, ele nos dá um alerta dizendo que ninguém que alimente esse sentimento de vingança, ninguém que se negue a perdoar o próximo, pode ser considerado espírita e muito menos cristão. Então, é um puxão de orelha para nós, não é, gente? Quando Jesus recomendou que se alguém batesse na nossa face, nós deveríamos oferecer a outra, ele expressou aí um grandioso ensinamento. E levando esse ensinamento em conta, nós vamos encontrar solução para todas as situações desagradáveis que vão aparecer na nossa vida. E reforçando,
Oferecer a outra face não quer dizer dar o rosto para bater. Isso é uma metáfora que sugere que, diante de uma situação desagradável, nós devemos mostrar a face oposta, ou seja, devemos mostrar a face do bem, a face do amor. Dar a outra face é mudar a paisagem. É uma ação positiva diante de uma ação negativa. Assim, quando todos estiverem ali atirando pedras, ofereça uma flor. Se tudo estiver escuro, acenda você uma luz e ilumine as trevas, mesmo que seja com uma lâmpada pequenininha, não faz mal. Quando todos estiverem chorando, tome a iniciativa do primeiro sorriso. Ofereça um coração que compreenda, ofereça abraços que confortem. Quando ninguém souber nada e você souber só um pouquinho, ensine aquele pouco que você sabe. Quando alguém estiver ali angustiado, desesperado, leve para ele um pouco de conforto, um pouco de esperança. Quando o vento sopra frio, congelando os corações, que o calor da sua alma seja proteção, seja abrigo. Onde a crítica azeda for o assunto principal, ofereça uma palavra de otimismo, um raio de esperança. Quando todo mundo estiver perdido, mostre o caminho da volta. Diante daquele que está ali solitário, sofrendo, seja uma presença que conforta, mesmo que seja uma presença quieta, silenciosa. Seja você a oferecer a face sorridente e otimista da vida, levando embora a tristeza e o pessimismo. Há alguns séculos atrás, um homem muito especial nasceu na região da Úmbria, na Itália. Ele ficou conhecido como Francisco de Assis, porque ele nasceu na cidade de Assis. Francisco de Assis foi o exemplo de homem que compreendeu perfeitamente o que Jesus quis ensinar quando ele disse para oferecer a outra face. A sua vida foi um hino de paz, e a sua oração ficou imortalizada nas páginas da história. Ficou conhecida como Oração de São Francisco, que diz para a gente assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Que nós possamos aprender com Francisco de Assis, nos transformando a cada dia num instrumento da paz. E que a gente possa aprender o sentido correto de oferecer a outra face, interpretar corretamente os ensinamentos de Jesus e nos colocar a cada dia no caminho de verdadeiros cristãos. Que nós possamos refletir sobre tudo isso e que possamos ir lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 7 e 8, para poder tirar todas as nossas dúvidas e assim aprender a cada dia. Mais uma vez agradeço à Casa de João Ramalho pelo convite, pelo carinho de todos vocês e estaremos juntos numa próxima oportunidade e, se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos nos abraçando, porque tudo isso vai passar. Uma boa noite e um grande abraço a todos.
Muito obrigado.